Mais uma aula interessantíssima aí do nosso edital, agora a nossa aula 31, que é com o professor Compadre Marcos, aula de capacidade de uso da terra e conservação dos solos. Vem comigo! Capacidade de uso da terra, vamos lá, conceito A, ou capacidade de uso do solo, é a avaliação técnica do potencial de um terreno para sustentar atividades humanas, principalmente aquelas atividades agrícolas e florestais, sem causar a famigerada degradação ambiental, levando em conta suas características naturais e limitações permanentes, ok? Capacidade de uso da terra. O objetivo é evitar o uso inadequado do solo, que leva à erosão, compactação, salinização e perda de fertilidade. Tudo que a gente não quer. Parâmetros avaliados para definir a capacidade de uso, tá bom? Fator, a profundidade efetiva do solo, né? Porque os solos rasos têm uso restrito. Fator, textura e estrutura, né? Porque, por exemplo, as texturas arenosas favorecem mais a erosão. Declividade, áreas inclinadas são mais suscetíveis a ravinas, né? A perdas. Drenagem e hidromorfismo. Solos encharcados têm limitações para cultivos, né? Não é toda planta que vai crescer. Fertilidade natural do solo, por exemplo, vai determinar a exigência aí dos insumos para serem aplicados naquela área, dada uma produtividade esperada. E também para a gente entender, em relação a uma rocha próxima da superfície, a limitação que vai ter a mecanização ou o enraizamento. Também se considera o clima e a cobertura vegetal atual para adequar o uso proposto da terra, tá bom? Então, uso da terra, capacidade de uso, a gente vai estar avaliando a profundidade, a textura, a declividade, drenagem, fertilidade, a rocha próxima e também o clima e a cobertura vegetal que já existe. Beleza? Classificação das classes de capacidade de uso, tá bom? Então a gente vai ter aí 8 classes de capacidade de uso, classificadas entre potenciais, tá bom? E cada potencial vai ter a sua recomendação básica ali, uma recomendação, né, às vezes genérica, mas que dá um norte muito bom. Então, classe 1 é aquela que não tem limitações, pode ser utilizada para agricultura intensiva, a mecanização total. Classe 2 vai ter que começar a ter limitações, mas vai ter poucas limitações. A agricultura com manejo moderado. Classe 3, limitações mais moderadas, né? Agricultura mais restrita, cultivo rotativo. Classe 4, muitas limitações, uso agrícola muito restrito. Classe 5 aí já vai começar a não ser apto à lavoura, mas possivelmente é apto à pastagem e reflorestamento. Classe 6, grandes restrições, pastagem extensiva ou silvicultura. 7, vai ter mais severas restrições aí, uso restrito para conservação mesmo. E classe 8, sem capacidade produtiva, vai ser colocado aí como uma área de preservação permanente ou como uma unidade de conservação, tá bom? Tendo sempre aí os olhos do IBAMA e do ICMBio. Então as classes de 1 a 4 são aquelas que servem para classificação para uso agrícola. Beleza? Olha só, uso agrícola. Classe de 5 a 8 já vai ter uso mais restrito e vai exigir uma conservação mais intensa, ok? Capacidade versus aptidão agrícola. Capacidade de uso, limitações permanentes e físicas, né? Se a gente ultrapassá-la. Com relação à aptidão agrícola, a gente vai estar sempre fazendo a avaliação, considerando a viabilidade econômica, o clima e as práticas agrícolas disponíveis. A capacidade de uso e a aptidão agrícola são ferramentas, né, de análise aí que a gente vai utilizar de modo complementar. A aptidão pode incluir áreas de classe 4 com alto valor agregado, né, como por exemplo o café em áreas declivosas. Conservação do solo, conceito e importância. Então agora é o próximo tópico, né? A gente acabou de falar sobre o uso dos solos, agora vamos falar sobre a conservação deles. A conservação do solo é o conjunto de práticas técnicas que visam proteger, manter e restaurar a capacidade produtiva e ecológica dos solos, tá bom? Vai prevenir a erosão. A erosão pode ser laminar, em sulcos, em ravinas ou em vossorocas.
vai prevenir compactação, a conservação do solo vai prevenir a compactação, a lixiviação de nutrientes, o assoreamento de corpos d'água e a contaminação por defensivos e efluentes, ok? Prática de conservação dos solos, né? Práticas mecânicas e práticas vegetativas e práticas agronômicas, tá bom? Então vamos para as práticas mecânicas da conservação do solo. Curva de nível, reduz a velocidade da água. Terraços, contém a água em áreas declivosas. Barraginhas, eu achei esse nome tão fofo, eu nunca tinha visto escrito, né, no texto técnico. Barraginhas, com G. Retenção de enxurradas. Controle de vossorocas, também prática mecânica. Reflorestamento, campeões e drenagem. Cordões vegetados, olha só. Retenção de sedimentos em estradas, né? Retenção de sentimentos. Retenção de sedimentos em estradas rurais. As práticas vegetativas de conservação do solo. Vai apresentar cobertura vegetal permanente, evita impacto direto da chuva. Vai apresentar uma adubação verde, protege e regenera o solo entre cultivos. Práticas vegetativas, sistema agroflorestal, integra espécies nativas e produtivas. E a recuperação da mata ciliar, muito importante aí. Protege nascentes e reduz a erosão marginal, tá bom? A gente também vai ter práticas agronômicas que vão estar colaborando com a conservação dos solos. Olha só. Como, por exemplo, práticas de plantio direto, né? Que você não queima a vegetação que estava ali, você mantém aquele resíduo vegetal sobre o solo. Você vai ter a prática agronômica da rotação de culturas, vai reduzir pragas, vai melhorar a estrutura. A prática do cultivo mínimo, né, o menor revolvimento do solo, então você expõe menos o solo a outros intemperismos. Você não causa um intemperismo mecânico direto no solo. E também o manejo de pastagem, evitando o sobrepastejo ou a compactação, que também é coisas que têm que ser muito bem cuidadas. Beleza? Aplicações periciais e ambientais. Perícia por erosão, assoreamento, identificação de classe de uso compatível, ato de infração ambiental, prova de uso indefinido de ausência de práticas conservacionistas, licenciamento ou outorga rural, exigência de práticas compatíveis com o uso da terra, recuperação de áreas degradadas, definição de espécies, práticas de estrutura, pagamento por serviços ambientais, PSA, pagamento por serviços ambientais, valoração da conservação do solo e da água. Algumas das nossas referências, né, e como fechamento, a gente traz aqui uma pequena meditação, né, que saber avaliar o uso da terra e aplicar técnicas de conservação do solo é fundamental para garantir a sustentabilidade da produção rural, evitar danos ambientais irreversíveis, proteger os recursos hídricos e o equilíbrio dos biomas, né, como nós vimos aí na nossa aula, que serve até mesmo para as nascentes ali. Atuar com competência técnica em vistorias, perícias e laudos ambientais, tá bom? Esse é um instrumento de poder técnico para proteger o Brasil, sem ideologia, consciência e precisão pericial. Ótimo, meus queridos! Dê uma olhadinha aí na nossa redação nota máxima, o link está aí abaixo. Um grande abraço.